faz parte, com o MST, de uma chamada vanguarda revolucionária, né? Ele precisa existir, como em todas as revoluções, uma chamada vanguarda revolucionária que cobra a radicalidade das ações. O Lula faz o papel do moderado. E a própria crítica do Stedley valoriza a posição do Lula como sujeito que está medroso. Ora, quando você vai ver, tudo isso é uma farsa. Por quê? Primeiro porque não há no país uma aceitação do sistema de invasões. Não há, porque isso é contrário à índole do brasileiro e porque nós passamos, sobretudo nos últimos 4 anos, sem invasões de terras e as pessoas se habituaram, sobretudo os produtores, a uma certa paz no campo. Se nós tivermos um ambiente de invasões discriminadas, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma insurreição daqueles que produzem, sobretudo sendo o agronegócio, hoje um motor, não apenas da economia, mas hoje o agronegócio alimenta não apenas o Brasil, mas uma boa parte da população mundial. Então, o que é que o governo, e aqui é que eu acho que está a grande malandragem, o que é que o Lula está fazendo? Ele, para não se desprestigiar mais com a questão do MST, ele faz o seguinte, como ele fez outro dia numa entrevista. Ele disse o seguinte, não, agora nós vamos fazer um estudo do que são propriedades produtivas ou não produtivas, e as que não forem produtivas o MST pode invadir. Ou seja, nós teremos uma ação do Estado, do governo, mancomunada com uma ação de uma organização que nem CNPJ tem, portanto, uma organização subversiva, e o Estado indicará o que é propriedade produtiva. Mas o que é propriedade produtiva? É totalmente relativo, já tratámos disso aqui uma vez. Então, esse é um ponto. Mas eu estive conversando com advogados ligados ao agronegócio, e o que o Lula está fazendo? Ele está fazendo, nos bastidores, uma perseguição aos fazendeiros. O Ministério Público do Trabalho está investindo contra os fazendeiros. Para quê? Dizendo que eles têm trabalho escravo, dizendo que eles não cumprem as normas trabalhistas. Então, nós temos uma perseguição burocrática que vai se agravar cada vez mais. Fora a loucura que nós estamos para ver despencar no país, que é o fim do marco temporal e haver uma reclamação generalizada de terras indígenas. Isso seria a desestruturação do agronegócio. E vejam que o Lula, ao contrário do que diz o Stedley, ele já lançou a guerra contra o agronegócio, dizendo que o agronegócio é fascista, portanto, o fascista dele quer dizer que defende a propriedade privada, e segundo, que é negacionista, ou seja, que é um agronegócio que nega os problemas ambientais. E vejam que nessa reforma tributária está embutida a tal agenda ESG, que é uma agenda de perseguição à produção agropecuária. Portanto, o Stedley faz o papel dele nesse teatro, que é o teatro revolucionário que nós temos nesse momento, em que ele, com os ditos dele, ressalta uma certa moderação do Lula que é falsa. Mas antes da ideia, há a tendência do homem, que é a tendência para o mal ou para o bem. E há uma leitura da doutrina na realidade. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar o exemplo do MST. Quando um sujeito, que é um sujeito até abastado como o Stedley, vai propor que não haja propriedade privada, ele, sem
ainda dar uma doutrina, ele está induzindo as pessoas a ir contra a natureza. Porque é da natureza do homem ele apropriar-se dos bens. Tanto é da ordem natural que depois, na ordem divina, nós temos a lei divina que consagra o princípio da propriedade. Então, quando você propõe que as pessoas tomem aquilo que é dos outros, porque ninguém deve ter nada, a pessoa que está lá e adere a isso, ainda que ela não seja letrada, ela é um espírito revolucionário porque ela está indo contra a natureza das coisas. Isso é uma coisa óbvia. Por que que, por exemplo, as organizações criminosas, quando vão recrutar, por exemplo, um jovem, a um determinado momento o fazem executar uma morte cruel? Não há uma doutrina ali, mas há. Embutida há uma doutrina que é o seguinte: não se deve matar o próximo. E isso está nos mandamentos. Mesmo que ele não saiba, a organização criminosa, ao fazer isso, sabe que está violando uma ordem interna. A partir do momento em que o sujeito comete esse crime, ele vai dar um passo no espírito revolucionário. Não sei se isso está claro. Então, em vez de nós só pormos na teoria, vamos dar esse exemplo do MST e o que é que eles trabalham ali no espírito humano. Por isso é que o Dr. Plínio diz no Revolução e Contra-Revolução que a revolução nas tendências é prévia à revolução nas ideias e depois é prévia à revolução nas ações, ou seja, uma tendência que se materializa numa ideia e essa ideia tenta materializar-se numa ação. Nem sempre nessa ordem, porque a pessoa, por exemplo, pode ter tendências más e ouvir um dia uma pessoa professar uma doutrina e com isso despertar. Mas, logicamente, pode-se fazer essa escala assim. Por exemplo, quando Henrique VIII, para dar um exemplo, quando Henrique VIII decidiu romper com Roma, como é que todo o episcopado do dia para a noite decidiu romper com Roma junto com o rei? Quase todo o episcopado. Como? Já havia uma tendência prévia, já havia uma postura prévia de desacordo, de revolta, de indignação que se cristalizou naquele momento. Senão, seria praticamente impossível. Então, estas máquinas... Bom, agora vou dar mais uma consideração aqui interessante. Qual é o problema do fracasso destas organizações revolucionárias? É que eles pegam pessoas que são inocentes úteis e que não querem a revolução. Não sei se lembram que há uma declaração famosa do Stedley, há muitos anos atrás, que ele diz o seguinte: é frustrante para nós fazermos invasões, porque depois as pessoas querem um lote para elas, querem a propriedade e não querem o comunitarismo, não querem uma propriedade coletiva. Ou seja, de tal maneira a tendência do homem a ter e a possuir é grande que ele quebra o próprio ímpeto revolucionário. Não sei se isso também está claro ou não. Vamos para a nossa próxima pauta, Sepúlveda? Temos aqui. Então vamos lá. Aldo Rebelo diz na CPI que ONGs governam a Amazônia com a conivência do Estado. Eu acho que nós aqui devemos ver duas coisas: a intenção e o que ele diz. Primeiro devemos ir ao que ele diz. Ele é um ex-ministro, foi ministro da Defesa, né? Durante os governos petistas, e ele está, portanto, segundo se pensa, falando com conhecimento de causa. Ele diz que esse governo paralelo que existe, e ele aponta
O dedo também é esse governo agora, porque ele diz que houve a criação desse Ministério dos Povos Indígenas para beneficiar o governo paralelo na Amazônia. É o que ele diz. Esse tal Ministério Indígena, não sei quantos, ele diz que faz parte dessa cooperação do Estado em que ele aponta o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Eu não sei se dá para dimensionar a gravidade do que ele está dizendo. Portanto, a Polícia Federal, que devia ser uma mantenedora da ordem, segundo o Alto Rebelo, ela colabora com um governo paralelo. E o Ministério Público Federal, que nós sabemos que é infiltrado de militantes, também colabora com essas ONGs. Bom, nós poderíamos ir ao financiamento das ONGs, poderíamos ver o que é que elas, para que outros governos elas trabalham. Tudo isso é de uma suma gravidade. Portanto, ele está dizendo que o Estado brasileiro alimenta um Estado paralelo. É o que ele está dizendo aí. Agora, isso em matéria de destruição da soberania nacional e de destruição do próprio conceito de Brasil, eu acho que poucas vezes vi uma afirmação assim tão puxada. Digo-lhe mais, se fosse feita essa afirmação por alguém do campo que se pode chamar conservador, eu acho que já estava processado. O Supremo ia fazer não sei o quê, mandava derrubar isso, aquilo. Foi um ex-ministro dos governos petistas e uma personalidade que é muito ouvida nos meios militares, que afirmou isso. Ele outro dia até fez uma entrevista aí em que ele disse que, no fundo, o projeto de país nascido da Constituição de 88 levou a este caos total que nós estamos vivendo. Qual é a intenção dele? Eu não sei, porque ele é adepto de um certo nacionalismo. O nacionalismo é um termo que eu acho muito convidativo e é muito perigoso, porque com o sentido próprio dele é uma coisa, mas há sentidos involucrados que não são propriamente o que se pensa logo no início quando se fala de nacionalismo. Ele faz parte de uma corrente dita nacionalista. Mas eu acho que, no caso concreto aqui, eu acho que era mais interessante pegarmos o que ele disse. Ele foi lá na CPI e disse isso. Portanto, ele está acusando instituições do Estado de promoverem um Estado paralelo. Agora, se nós fôssemos discutir as ideias dele, aí eu acho que nós já íamos para outro campo. Não sei se eu consegui ser claro aqui. Esses nacionalistas são habitualmente anti-americanos, mas não são anti-chineses nem anti-russos. E todo o nacionalismo deles para quando você fala de uma intervenção chinesa na Amazônia, ou para quando você fala de uma intervenção russa na Amazônia. Por exemplo, a presença do Wagner Group na Venezuela, fazendo extração de ouro, fazendo todas essas coisas para a Rússia. E com pés aqui dentro do Brasil, essa gente não fala. Então, meus caros amigos, eu agradeço muito a presença de todos. Volto a incentivar aqueles que ainda não são inscritos no canal a inscreverem-se no canal, ativarem o sininho para receber as notificações aqui do canal. E agradeço uma vez mais a presença de todos. Então, até depois, se Deus quiser. Até a próxima live, se Deus quiser.